Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e estamos começando uma aula de matemática aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora conhecer um pouquinho mais da adição. Esse é o assunto que nós vamos conversar na aula de hoje, mas eu já vou pedir para você o quê? Separa seu caderno, seu lápis, a sua borracha, preste bastante atenção na aula de hoje. Se precisar voltar, você volta. Se precisar reassistir, reassista. Realize as anotações e no final da aula, caso ainda haja alguma dúvida, contate o seu professor e tire suas dúvidas. A matemática, ela se aprende experimentando, ok? Então, a gente ouve a explicação, a gente testa aquela hipótese, vê se funciona, testa várias vezes e assim a gente aprende aquele conteúdo e aí passa para um outro mais complexo e assim por diante, certo? Então, é dessa maneira que se aprende matemática. Às vezes demora um pouquinho porque precisa testar e treinar, mas é normal, é assim mesmo, certo? Então, vou colocar o título da nossa aula e a gente já volta para conversar, ok? Então, vamos lá. Título da aula de hoje, adição. Tudo bem explicadinho, tá? Então, hoje eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes em relação à adição, que é a nossa famosa conta de mais. Vocês costumam falar que é a conta de mais, né? Então, é a adição, tá ok? Tô deixando o oráculo maluco trocando de câmera, né? Eu percebi, oráculo, calma que eu vou sossegar, tá? Então, é a nossa famosa conta de mais. E aí você vai pensar agora e vai falar assim para mim, professora Aline, eu já conheço tudo sobre a conta de mais, eu faço sempre, minha professora já me ensinou, então eu não preciso assistir essa aula. Será? Vamos testar? Me dá uma chance, me dá aí 5 minutinhos. Se eu te apresentar algo novo, você assiste até o final. Agora, se em 5 minutos eu não te apresentar nada que você não conheça, tudo bem, eu te dispenso, certo? Então, vamos lá para as habilidades. Habilidades de hoje, EF02, MA05, EF02, MA06 e EF01, MA06, ok? 3 habilidades para uma aula, ótimo, né? Então, bora lá, vamos começar. E começamos com quem? Com a Alininha, claro, e a Alininha com mais um questionamento. Vamos entender um pouco mais sobre como funciona a adição? Está perguntando para vocês, mas eu já vou responder sim, sim, sim. Vamos aprender um pouquinho mais. E aí temos uma conta mega fácil aqui na telinha para vocês, que olha, 100 mais 200 igual a 300. Será que tem algo novo aí nessa história? Tem. Você já parou para pensar como é que chama o número que está nessa primeira posição? E nessa segunda posição? E será que tem um nome específico para o resultado? E temos, e eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro número, né, a ser adicionado, né, aquele que a gente vai adicionar, sempre vai chamar primeira parcela, ok? Então, o primeiro número é a primeira parcela. O segundo número, então, segunda parcela, ok? Então, nós vamos somar a primeira com a segunda parcela, certo? Primeira com a segunda parcela. E como é que é o nome do resultado, né? Tem um nome? E sim, é a soma ou o total, né? Então, esse resultado aqui tem o nome na adição, tá? Isso sempre nos casos da adição. Vai chamar soma ou total, ok? E no caso da adição, quais são os movimentos que nós estamos fazendo? Sempre em uma adição nós vamos ou acrescentar alguma coisa, então nós já temos um número determinado e aí eu vou acrescentar um outro número a esse primeiro, ou eu vou juntar. Eu tenho duas quantias diferentes e quero juntar essas quantias, tá? Então, esses são os movimentos que nós fazemos na adição, nas contas de mais. Ou eu acrescento, então eu já tenho uma quantidade e aí eu acrescento uma outra, ou eu junto. Tenho duas quantidades ou mais e junto elas, tá? Então, é acrescentar e juntar. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora exemplos de situações, problemas de acrescentar e situação, problema de juntar, tá?
que são diferentes, vocês vão ver as características delas. Então, bora lá. Essa primeira é de juntar. Então, de olho agora em uma situação problema de adição que tem como propriedade juntar, galera. Olha aqui. Então, essa situação problema que eu vou apresentar para vocês é aquela de juntar, onde eu junto duas quantidades, duas quantias, ok? Então, vamos fazer a leitura da nossa situação problema. Bora lá. Em uma festa, havia 248 balões vermelhos e 131 balões azuis. Em uma festa, havia 248 balões vermelhos e 131 balões azuis. A pergunta é, quantos balões havia na festa? Então, vocês perceberam que eu tenho duas quantias diferentes? Eu tenho uma quantia para balões azuis e uma quantia para balões vermelhos. Eu quero o quê? Juntar essas quantias. Eu quero juntar esses balões, tá? Então, ó, eu tinha uma quantia para vermelho, uma quantia para azul e quero juntar. Essa é a propriedade de juntar, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa continha? Vamos lá. Vamos resolver 248 mais 131. Então, ó, 8 mais 1... Espera só um pouquinho, aqui. 8 mais 1, 9, né? E 4 mais 3, pode usar o dedinho, pode usar o palitinho, pode usar a bolinha, a tampinha de garrafa, o que vocês quiserem nesse momento, tá? Porque aqui a ideia agora é mostrar as propriedades da adição, tá? Então, 4 mais 3 igual a 7 e 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. Lembrando que 248 é a minha primeira parcela, 131 é a minha segunda parcela e 379 é o meu total, ok? Mas uma situação problema não está totalmente finalizada se você não escrever o seu resultado, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso. Dá uma olhadinha. Então, resposta. Na festa havia 379, o quê? Do que eu estou falando? De balões. Então, havia 379 balões, ok? Então, esse é um exemplo de uma situação problema de juntar. Então, agora vamos para uma situação problema de acrescentar. Dá uma olhadinha aqui. Então, agora de acrescentar. Paula faz rosquinhas para vender na feira da cidade. Na sexta-feira, ela fez 112 rosquinhas. No sábado, precisou fazer mais 105. Quantas rosquinhas Paula fez ao todo? Então, agora é de acrescentar. Então, vamos lá, ela fez primeiro 112 rosquinhas, né, em um dia, e ela precisou acrescentar mais 105, né? Então, essa é uma situação, problema de acrescentar, onde eu já tinha uma quantia, que era 112, e eu precisei acrescentar mais 105, tá? Então, de acrescentar, eu acrescentei uma quantidade que eu já tinha, certo? Então, vamos fazer esse cálculo agora? Então, bora lá, pessoal. 112 mais 105. Então, a mesma coisa. Vamos lá, de trás aqui para frente, tá? 2 mais 5, 7. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, 2. 217. 217 o quê, galera? Do que eu estou falando? Eu estou falando de rosquinhas. E, de novo, a sua resposta não está completa se você não escrever essa resposta, né? Você chegou ao número, mas é o número de quê? Do que eu estou falando? Qual foi a pergunta? Eu preciso responder. Então, vamos lá. Então, Paula produziu 217 rosquinhas. Ok? 217 rosquinhas. Eu coloquei aqui uma atividade para vocês realizarem em casa. Prepara o print, tá? Opa, peraí que eu passei demais. Aqui, prepara o print.
Leia a situação problema abaixo e responda se este é um problema de acrescentar ou de juntar. Aproveite e treine mais um pouquinho respondendo claro a esta situação problema. E a pergunta é a seguinte, vamos lá. Em uma livraria há diversos tipos de livros. Nesta semana foram vendidos 327 livros e 242 revistas. Quantos itens foram vendidos na livraria esta semana? Galera, o que eu quero a princípio de vocês? Que vocês leiam esse enunciado com calma, prestem bastante atenção e me respondam a princípio se é uma situação, problema de juntar, onde eu junto duas quantidades, duas quantias, ou se é de acrescentar. Quer dizer, eu já tenho uma quantidade e eu vou acrescentar uma outra. É de juntar ou de acrescentar? E aí pronto, você só vai assinalar lá, juntar, acrescentar. Mas você, um aluno do segundo ano, investigador, e que gosta de matemática e quer treinar, também vai responder essa situação aí, fazendo aí a sua conta de adição, certo? É só isso, tá fácil, ó. Aqui tem dois quadradinhos, tá vendo? Acrescentar e juntar. Você só vai precisar fazer um X se você acha que essa situação problema é de acrescentar ou se ela é de juntar. E claro, como você é muito investigador, você vai aproveitar e vai realizar o cálculo também. E aí já vai treinar um pouquinho aí da resolução de situação-problema e também de entender os diversos tipos de situação-problema de adição, certo? Vou colocar aqui, ó, o que aprendemos hoje. Então, construímos e conhecemos os fatos básicos da adição. Fizemos a resolução de situações problemas do campo aditivo e também utilizamos procedimentos diversos para a resolução de problemas do campo aditivo. Não esqueça de realizar as atividades propostas aqui durante a aula e aquelas também do sistema de tarefas. E antes da gente encerrar, eu quero dar um recadinho para vocês. Vocês agora sabem que eu apresentei algo novo, né? Vocês ficaram até o final da aula e eu vou dizer para vocês que eu vou apresentar mais coisas novas nas próximas aulas de matemática. Eu não fiz a adição tudo bem explicadinho, mas que tal subtração tudo bem explicadinho? Então, continue assistindo as aulas de matemática, que numa próxima aí a gente também vai explicar bem explicadinho a subtração, certo? Vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação. Então, se você curtiu a aula de hoje, conhecer um pouquinho mais sobre adição, entender que não existe só um tipo, tem de acrescentar e também tem de juntar, avalie a aula positivamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, continue treinando matemática, porque sempre precisa treinar, sempre, ok? Vejo vocês em uma próxima aula de matemática. Beijão, tchau, tchau!